vítimas dessa praga. Agora veja, algumas pragas que nós iremos estudar aqui serão locais, não serão de abrangência mundial, porque senão o ser humano não aguentaria tamanho sofrimento. Mas os homens, segundo Apocalipse 16, verso 2 aqui diz, serão feridos por úlcera. Agora veja, à luz do que nós estudamos aqui, ao analisar o texto, é possível que essa primeira praga seja universal, caia sobre todo o planeta, sobre todos os ímpios que não se entregaram a Deus. Veja, contra os ímpios, contra aqueles que se entregaram a Jesus, nenhuma praga cairá sobre eles, porque eles estão selados. Amém. Agora veja o contraste. Enquanto os justos estarão vendo essa cena perplexos, mas passando livres sobre isso, estarão alegres porque perceberão que estão salvos, os ímpios estarão em desespero. Agora veja, essa primeira praga, segundo Apocalipse, diz que cai sobre os adoradores da besta e da sua imagem, sobre aqueles que receberam a sua marca na mão e na testa. Em outro momento, vocês estudaram aqui, que a marca da besta, que Apocalipse 13 diz, trata, na verdade, não de um número que será colocado na mão ou na testa, nada a ver. Mas tem a ver com um dia de adoração, um falso dia de adoração, que durante muitos anos lá atrás já era instituído como dia de guarda, e que no tempo do fim voltará a ser instituído como dia de guarda, que é o dia de domingo. Esse será a marca da besta. A marca que será imposta pelo sistema religioso que já está se fundamentando, e que no tempo do fim, então, irá se regimentar e impor esse dia como um dia universal, onde todo mundo deve observar, guardando um dia da semana para fazer bem à ecologia, para que o mundo seja despoluído, para fazer bem para a família, para que os laços fraternais se unam, e por trás disso tem uma ideia boa. O problema é que a Bíblia diz que não é esse o dia para nós cuidarmos da ecologia, não é esse o dia para nós cuidarmos da família. A Bíblia diz que o dia é o sábado. E os adoradores da besta, os que aderirem a esse dia e esse falso sistema de adoração, receberão então essa primeira praga, úlceras malignas, que será derramada então sobre os impenitentes. Mas como desgraça para pobre é pouco, né? Não é verdade? Vem outras pragas aí. Vem mais ainda. Vem mais. A gente dá risada, mas é trágico, né? É triste. É sério. É sério. Mas isso aqui, para nós, o povo de Deus, significa libertação. Amém. Libertação. Amém. Avançando aqui, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga, ela também é literal, vai acontecer exatamente como o livro está tratando aqui. Essa praga será derramada sobre o mar. E o mar na Bíblia é símbolo de relações comerciais. Naquela época, você deve se lembrar, que para fazer longas viagens por estradas pedregosas era um custo muito grande. As pessoas sofriam demais nessas longas viagens. Então o meio de transporte mais rápido e menos sofrível era andar nas embarcações. Por isso muitos países comercializavam, tinham relacionamentos e trocavam ali então experiências, mercadorias por meio do tráfego marítimo. Por exemplo, quando você estuda a história de Salomão, Salomão fala das embarcações que traziam ouro e muitos animais para o seu zoológico particular de outras nações. De modo que o mar na Bíblia, e dentro da linguagem apocalíptica, representa laços comerciais, vínculos. Então essa praga, ela vai ser derramada no mar como repúdio de Deus contra a união religiosa do tempo do fim, que irá se fundamentar. Que união religiosa é essa? Que laços serão esses que serão fundamentados no tempo do fim? Segundo a Bíblia, haverá uma união entre igreja e Estado. Um dia, no passado distante, igreja e Estado era uma coisa só. Não era separado. Na verdade, a igreja dominava e o Estado seguia as regras que a igreja ditava. Mas isso se separou ao longo da história. E hoje o Estado é uma coisa e a igreja é outra. A igreja não interfere nas
leis que o Estado fundamenta. E o Estado não interfere nas igrejas e na maneira delas pensar. Não é verdade? Não interfere. Mas no tempo do fim, e isso já está acontecendo a passos largos, vai haver uma união entre a igreja e o Estado. E esses laços que serão então traçados sobre esse sistema é que irá impor o domingo, impor o falso de adoração. E por conta dessa união, que para a humanidade aparentemente será boa e muitos vão aderir, Deus então vai mandar uma praga sobre o oceano, com uma repreensão a essa união que foi fundamentada, que será fundamentada no tempo do fim. Então essa segunda praga, ela também é literal. A terceira praga então, verso 4. Tem um copo de água aqui para mim? Isso. Amém. Se não quiser, obrigado. Se não quiser, eu quero. Então, vamos lá. Versículo então 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos seus santos e de profetas, também sangue lhe tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus caminhos. Amém. No capítulo 6 do Apocalipse, quando vocês estudaram aí sobre os 7 selos, Apocalipse fala de um grande martírio que aconteceria contra o povo de Deus, onde milhares de cristãos seriam mortos por causa da sua adoração ao único Deus. E o sangue desses mártires clamaria por justiça, dizendo para Deus: Senhor, até quando o teu povo sofrerá? Até quando teremos que morrer por conta do teu nome? Agora, a terceira praga cai em resposta ao pedido desse povo que morreu. E agora então João vê que uma dessas pragas cai sobre as fontes das águas. E o anjo então diz: como eles derramaram sangue desse povo inocente, agora o Senhor dá sangue para eles beberem, pois eles são dignos de receberem essa praga. Pois justos são os teus juízos. Então essa terceira praga, ela também será literal. Literal. Imagina agora como será a cena. As pessoas aí vendo os rios se tornarem sangue, abrindo a torneira e saindo sangue. Imagina o cheiro. Imagina que situação. Imagina o desespero da raça humana. Agora imagina também essas pessoas que estarão sofrendo as pragas, olhando para você, passando por isso sem nenhum arranhão. Amém. É natural que a ira dessas pessoas se volte contra você. Contra você. E na verdade, nesse período, Satanás já vai ter imitado a volta de Jesus. E andando entre esses homens, os líderes mundiais, ele vai lançar a seguinte ideia: olha, vocês estão sofrendo por tudo isso, porque existe um pequeno povo ainda que não se curvou. Há um pequeno povo que ainda não aderiu à nova adoração, de guarda ao dia de domingo. E esse pequeno povo precisa ser exterminado. Precisa morrer. E aí contra quem que eles vão se voltar? Contra os adoradores de Deus. Contra aqueles que não receberam as pragas porque estão salvos. Olha que cena. Apocalipse pinta uma cena aqui de conflito. Então essa é a terceira praga, mas aí tem a outra praga, a quarta. E olha o que diz o versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram, para lhe darem glória. A quarta praga agora parece que faz com que o calor intenso do sol aumente. E o sol agora escaldante parece abrasar os ímpios e impenitentes. E muitos agora estão sobre a face da terra sofrendo de úlceras, vendo as fontes das águas tornarem sangue, e agora ainda vem o sol se aquecer
talvez 7 vezes mais, levando muitos ao desespero. E a morte, né? Mas como eles já não estão mais com a presença do Espírito Santo em seu coração, porque rejeitaram a Deus, a Bíblia diz que eles não se arrependem de seus atos e blasfemam Contra Deus. mais ainda contra Deus. Blasfemam contra Deus. Isso é triste. Percebe? Mesmo diante de todo o sofrimento, o ser humano pecador, sem a presença de Deus no seu coração, se rebela contra Deus. Essa quarta praga, ela também é literal. Mas aí vem então a quinta praga. E olha o que diz aí então o versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram a Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Essa praga aqui é uma controvérsia entre os teólogos. Alguns acreditam ser literal, outros acreditam ser simbólica, à luz de outros estudos dentro do livro do Apocalipse. Eu acredito que essa praga aqui, ela é simbólica. Eu acredito. Mas se for literal também, não é questão de salvação ou perdição. Você pode acreditar da maneira como você quiser. Mas eu acredito que essa praga aqui, ela é simbólica. Por quê? Porque o trono da besta está em todos os lugares. Quando você vai, por exemplo, na Praça da Sé, você tem lá uma catedral. Tem ou não tem? Tem. Catedral da Sé. A palavra catedral vem de cátedra, que quer dizer trono. E a palavra Sé vem de sedes, que também quer dizer trono em grego. Então o trono está em todos os lugares. Todos os lugares. À luz do Apocalipse, de outros estudos que quem sabe a gente pode fazer outro dia, quando o Apocalipse fala de trevas, ele não fala de algo literal, mas ele fala da ausência do Espírito Santo do coração do homem, que coloca o homem então inteiramente entregue nas mãos de Satanás. E agora eles estão em trevas espirituais. À medida que as 4 primeiras pragas caem, faz com que o ser humano agora se entregue definitivamente nas mãos de Satanás, que agora domina o ser humano como marionete. E o ser humano agora está entregue totalmente aos ardis de Satanás. E tudo que será falado por Satanás, usando os seus líderes, será acatado por aqueles que estarão no tempo do fim sofrendo as pragas. Agora que eles sofrem as 4 primeiras pragas, eles se entregam. E eles vivem agora trevas espirituais totais. E aí então, no período dessa quinta praga, quando eles então serão entregues definitivamente a Satanás, que acontece a grande batalha, a última batalha, chamada na Bíblia de Armagedon. Quando de um lado ficará o povo de Deus e do outro o povo das trevas. É nesse contexto, entre a quinta e a sexta praga, que o último decreto de morte será impugnado para que nós soframos a última perseguição. E aí entra então a sexta praga, que também é simbólica. E veja o que diz aí. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Para aí. A sexta praga, segundo o Apocalipse, ela cai sobre o rio Eufrates. Eu já fiz um sermão só sobre a sexta praga aqui nessa igreja. Então nós vamos aqui apenas pincelar alguns tópicos para relembrar a memória de vocês do que nós vimos aqui. Do simbolismo que essa praga trata. O rio Eufrates é um rio que realmente existe. Mas no Apocalipse, ele assume um símbolo. Tá certo? Então esse rio aqui ele é visto de maneira simbólica. O que representa a água nas profecias bíblicas? Povos. Então, essa sexta praga, ela não cai no rio literal. Ela cai aonde? Nos povos. Nos povos. Na humanidade. Ok? O rio Eufrates, na Bíblia, ele é visto como uma fronteira entre o povo de Deus e o povo inimigo.
Sempre que os inimigos, os filisteus e outras nações subiam a Jerusalém para guerrear contra o povo de Deus, eles atravessavam o rio Eufrates. De modo que o rio Eufrates ele é visto como uma fronteira entre o povo de Deus e o povo das trevas, entre seus inimigos. Foi sobre o rio Eufrates que a grande cidade Babilônia foi fundada. Uma cidade até então inexpugnável, uma cidade até então intransponível, pois aquela era uma cidade que estava fundada, seus alicerces estavam sobre o rio Eufrates. Mas segundo a Bíblia, essa grande cidade que estava ali montada sobre o rio Eufrates, um dia ela iria cair. E um rei, chamado na Bíblia, prestem atenção vocês, de ungido. Sabe como é que se pronuncia a palavra ungido em hebraico? Messias. Um rei pagão, chamado Ciro. Olha que honra. Um rei pagão. Foi chamado por Deus, segundo o livro de Isaías, de ser ungido, o Messias. E esse rei viria do lado do sol nascente, das terras do Oriente, desviaria o curso do rio Eufrates, entraria então em Babilônia e faria com que aquele sistema caísse, libertando assim o povo de Israel da opressão. E isso aconteceu de fato. À luz dessa história de Ciro é que você deve entender agora a sexta praga. A sexta praga cairá assim sobre os homens, fazendo com que esses homens que até então fundamentaram, criaram alicerces para esse falso sistema de adoração da Babilônia no tempo do fim, venha a ruir. A Babilônia no tempo do fim, ela estará alicerçada pelo apoio dado da humanidade a ela. Os homens irão dar apoio ao decreto dominical. Os homens darão apoio às ideologias que serão levantadas no tempo do fim, de um dia da família, de um dia do ecumenismo, de um dia da ecologia. E agora, diante disso, Deus vai lançar a sexta e penúltima praga sobre os homens, para que os homens tirem o apoio de Babilônia no tempo do fim. E esses mesmos que apoiarão Babilônia serão os mesmos que se voltarão contra ela, se voltando contra os seus líderes. Nesse contexto, quando a sexta praga for derramada e os homens tiverem então o mínimo de juízo, vão se voltar contra os seus líderes e vão falar: olha, é por causa de vocês, não daquele povo, que nós estamos sofrendo essas pragas. Então Satanás vai lançar o seu último engano. Que engano é esse? Olha o que diz aí então o versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus todo. Veja aí, depois que os seres humanos se voltarem contra o falso sistema, Satanás então lança seu último engano. E a Bíblia diz então que a besta, o falso profeta e o dragão, ele vê sair da boca desses seres 3 espíritos imundos semelhantes a... Sabe qual foi a última praga no Egito? Que os sacerdotes egípcios conseguiram imitar quando Moisés chegou lá para libertar o povo? Foi a praga de rãs. E agora Satanás lança o seu último engano. E ele então consegue ludibriar os líderes das nações, para que eles se voltem novamente contra o pequeno povo, para tentar ter o último apoio. E esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs é uma imitação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Assim como Deus tem uma mensagem de advertência ao mundo, agora Satanás lança a sua mensagem. E essa mensagem tem a ver com um decreto de morte que será lançado no tempo do fim, onde os líderes mundiais, diante das pragas, das consequências, tentarão então lançar o decreto para oprimir o povo de Deus, que estará na altura do campeonato, fugindo. E então, esses espíritos, segundo a Bíblia, semelhantes a rãs, saem fazendo prodígios e milagres. E toda a humanidade pecadora, que não se arrependeu, se voltará então contra esse pequeno povo. Quem é esse pequeno povo?
Os que guardam o testemunho de Jesus têm Os que guardam. os mandamentos de Deus, têm o Não é a testemunho de igreja Jesus. adventista, viu, irmãos? Os que guardam São os que mandamentos guardam. e têm É o o povo testemunho. remanescente. E esse povo está só na adventista? Não. Está em várias denominações. Está em várias denominações. Sai dela Ainda fora, ontem, povo meu. tenho 10 minutos aqui, vou abrir um parêntese. Eu fiz um comentário na classe de estudos proféticos lá na Casa Verde e uma irmã não entendeu bem. Quando eu falei que aqueles cristãos que estão morrendo nas mãos do Estado Islâmico, decapitados, possivelmente estão morrendo salvos. Como é que pode? Muitos deles nem guardam sábado, nem são adventistas. Pois é. Não nego o meu nome. Mas estão morrendo salvos, porque Deus julga cada um segundo o seu conhecimento. Amém, Senhor. Segundo a luz que tem. Deus é justo. E eles não negam o nome de E Deus. tem muitos cristãos em várias denominações que nesse período de prova farão parte do povo de Deus, pois guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Amém, Senhor. Muitos deles. Então esse pequeno povo, que a Bíblia chama de remanescente, travará a última batalha. A última batalha. A batalha do Armagedon. E olha o que diz então o Apocalipse. Nos 10 minutos finais que nós temos. Veja o que diz então o versículo 15. Eis que venho, como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Eu já mencionei para vocês aqui o que simboliza a palavra Armagedon na Bíblia. Armagedon, ela simboliza, ela quer dizer na verdade Monte Megido. Megido é um vale, tá certo? Na região norte de Israel. E ali em Megido houve muitas batalhas que o povo de Deus do Antigo Testamento travou contra nações pagãs. A batalha, por exemplo, de Gideão, com seus 300 soldados, desbaratando o exército midianita de dezenas de milhares, aconteceu em Megido, ali em Armagedon. Mas houve uma batalha que aconteceu ali em Megido, que não aconteceu no vale, mas em um monte literalmente, onde apenas um homem travou um conflito com 850 falsos profetas e venceu o Monte Carmelo. Ali no Monte Carmelo, no Vale de Megido, no Armagedon, Elias fez um grande, extraordinário milagre, segundo a vontade de Deus. E ele fez com que fogo descesse do céu e consumisse um sacrifício, um desafio que ele havia lançado. E ali então ficou provado para os falsos adoradores de Baal e os profetas que ali estavam, de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Deus digno. De modo que a batalha do Armagedon, que Apocalipse trata aqui, tem a ver com a experiência que Elias travou, a experiência que Elias passou lá no Monte Carmelo. De modo que eu e você, no tempo do fim, quando estivermos então selados por Deus, seremos um tipo do que Elias foi, e travaremos a batalha mais intensa e mais ferrenha da história da humanidade. Ora veja, primeira vez que o livro do Apocalipse fala do falso profeta é no contexto da sexta praga. Por quê? Porque lá no Monte Carmelo havia 850 falsos profetas. E agora existe milhões de falsos profetas no tempo do fim, que se levantam contra o pequeno povo, os Elias e as Elias do tempo do fim, eu e você. Amém, Senhor. E nesse contexto do Armagedon, assim como Elias lá no Monte Carmelo orou, e ele fez uma oração simples e bonita e disse para Deus: Senhor, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que fique sabido diante de todos que aqui estão, de que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Responda, Senhor Deus, faça com que o fogo desça do céu e consuma o sacrifício, para que evidencie para todos que aqui estão de que o Senhor é o Deus verdadeiro. E quando Elias fez essa simples oração, desceu fogo e consumiu o sacrifício. Os Elias do tempo do fim, que estarão travando a batalha do Armagedon,
também vão orar, porque estarão sendo perseguidos, estarão fugindo, mata dentro, se esquivando daqueles que se opõem a eles. E então, quando eles estiverem para pôr as mãos no povo remanescente, esses Elias do tempo do fim irão orar por libertação. E assim como no Monte Carmelo desceu fogo para consumir o sacrifício, vai descer fogo do céu, mas agora não para consumir o sacrifício, mas para consumir os impenitentes, porque agora, diante da oração desses Elias do tempo do fim, aparece uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão, e essa nuvem vai crescendo cada vez mais. Amém, Senhor. Um grande terremoto vai acontecer, a terra vai entrar em colapso, e então veremos um arco-íris, o arco da promessa, e no meio dele um trono, e nesse trono, Cristo. Aleluia, Senhor. É hora a Cristo, Ele dá ordem. E a 7ª praga, a praga final, ela cai. E é o juízo, é a resposta à oração desse povo, desses Elias do tempo do fim. E o versículo 17 do Apocalipse então diz: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito estás. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Nós vamos orar. E agora a libertação vem. Terremotos, a terra em colapso, é a volta de Jesus. Amém. Que a 7ª praga agora é retrata. A 7ª praga vem então para separar em 3 partes. Apocalipse diz: a Babilônia no tempo do fim. Por que em 3 partes? Porque houve a união entre o dragão, entre a besta e o falso profeta. E agora eles se separam. As pragas caem. Pedras de 1 talento caem sobre a terra. Imagina você, quando um meteorito entra na terra, o que acontece com esse meteorito? Rasga o céu e você vê aquela chama ardente, não é? Imagina você vendo milhões de pedras caindo, fogo sobre os ímpios. E eles então veem isso e blasfemam de Deus. Nesse contexto, Jesus então ele aparece para dar ao seu povo o galardão. Amém, Senhor. É isso que ele promete para nós. Amém, Jesus. Para nós não há desespero, para nós não há frustrações, pelo contrário, para nós só há vitória. Amém, Jesus. Só vitória. Amém. Por isso que eu queria que vocês pudessem me ajudar, me lembrassem aí que número que é o hino Vitória em Cristo. Vocês lembram? E eu queria cantar esse hino final. É lindo esse hino. Porque é um hino de vitória. Vitória em Cristo. Eu acho aqui também no meu índice rapidinho. É um hino muito bonito. 437. E nós vamos cantar esse hino porque é a vitória em Cristo que está garantida. Amém. Essa vitória já está garantida. E esse conflito que iremos travar é um conflito que para nós gera, na verdade, não frustrações, mas certezas de que ele virá. Vamos ao som da música, ficar em pé e cantar o hino 437, Vitória em Cristo. Quem tem Cristo está na vitória de Jesus. Vitória em Cristo. É mais alto.
Ouvindo a bela história. Ouvindo a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim com grito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morrer. Que paz e alegria, ai, o novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que Ele cura, se é tudo procura, que ao bicho fez andar então, e ao cego deu visão. Porém clamei, meu mestre, vem restaurar minha vida, e logo Cristo me atendeu e a minha vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória para os redimidos por Jesus na resplendente luz, de anjos lá cantando e nações já me aguardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morrer. E paz e alegria, ai, um novo dia, vitória Jesus me deu, o sangue me verteu. Amém? Aleluia, Senhor. A vitória é garantida em Cristo Jesus. Amém. Momento de desespero, nós iremos clamar. Esse Deus então apontará lá no céu, trazendo libertamento, trazendo livramento para o seu povo. Amém. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Amém, Senhor. E hoje fazemos parte do Seu exército, o exército celestial. Amém. Passará por todo esse momento de pragas, de sofrimento e dor incólumes, passaremos ilesos. É verdade, Senhor. E ficamos gratos por isso, Senhor, nos ajude. porque há certeza na Bíblia de salvação em Cristo Jesus. Amém. Queremos pedir uma bênção especial sobre cada amigo e amiga que nos visita aqui esta noite. Que eles possam ver esse estudo que fizemos, não com tristeza, não com dor no coração, mas com esperança. Aleluia, Senhor. De que há tempo ainda de buscarmos a Tua face. Amém, Senhor. De buscarmos aprender mais desse Deus vivo e de amor que Tu és. Amém, Jesus. Fortaleça esse amigo, essa amiga.
Dê a essa pessoa, meu Pai, que veio na Tua presença essa noite, Amém. a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. E se há alguém aqui essa noite passando por algum problema, e veio à Tua casa, meu Pai, querendo buscar uma palavra de conforto, que esse conforto possa vir na certeza de que teremos um lugar melhor quando Cristo voltar a este Amém, mundo. Senhor. Esse lugar chama-se Nova Canaã, Aleluia, Senhor. Nova Jerusalém. Amém. Dê a todos nós uma ótima semana na Tua presença. Amém. E traga-nos na quarta-feira aqui mais uma vez para Te Sim adorarmos. seja, Senhor. É o que lhe pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.